E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Dessa vez a gente vai estar tendo uma aula de física. Na aula de física de hoje, a gente vai estar estudando um pouco sobre a cinemática escalar, tá? Basicamente, a gente vai estar entendendo a parte mais básica da física, alguns conceitos fundamentais que a gente vai estar utilizando muito ao longo de todo o estudo da física, ao longo de toda a parte mais importante, mais difícil assim da física. Se a gente não entender esses conceitos básicos, as coisas ficam mais difíceis. Então, por isso, é extremamente importante que a gente entenda aí os conceitos básicos da física, tá? Basicamente o seguinte, gente, a física, ela está presente em tudo ao nosso redor, desde o movimento dos carros, desde o nosso andar, desde tudo, a gravidade, tudo. Tudo é física. Então, na física, a gente vai estudar sobre absolutamente tudo que a gente tem aí no nosso dia a dia. E no início aqui da nossa física, o que a gente vai estar estudando? A gente vai estar estudando o movimento dos objetos, que é exatamente isso que a gente vê aí na cinemática. Então, nesta aula, como eu já destaquei para vocês, a gente vai estar vendo aí alguns conceitos básicos do estudo dos movimentos. Basicamente, o nosso primeiro conceito é o referencial. Muita gente não dá bola para o referencial, só que o referencial é algo extremamente importante. Então, por isso que a gente vai estar começando exatamente com ele. Então, o que é o referencial? Basicamente o seguinte, para dizermos se algo está se movendo ou está em repouso, utilizamos um referencial. Então a gente só consegue definir que algo está se movendo, que algo está parado, se a gente tem um referencial. A gente só consegue perceber que um carro está se movendo porque a gente sabe o que está parado. Por exemplo, a gente vê um carro andando na rua. A gente só sabe que aquele carro está andando porque a gente vê as casas paradas, a gente vê as pessoas paradas, a gente vê as placas paradas, porque a gente tem essa referência das coisas que estão paradas. Se a gente não tivesse a referência das coisas que estão paradas, a gente não conseguiria comparar, fazer uma comparação para dizer que algo está se movendo, bem como dizer que algo está parado. A gente não consegue dizer que algo está parado se a gente não sabe o que é algo parado, para a gente ter como referência. Então o referencial nada mais é que algo que a gente tem como referência para dizer se algo está se movendo ou se algo está parado. Só que não é apenas isso. Na física, a gente também utiliza o referencial para a gente definir, por exemplo, distâncias. Se a gente quer definir uma distância, a gente tem que ter uma referência de um ponto zero, digamos assim. Então vamos observar aqui os nossos desenhos. A gente tem aqui uma pessoa, a gente vai definir essa pessoa como sendo o nosso referencial. Então ele vai ser o meu referencial. Tá? Ele vai ser, digamos assim, o meu ponto zero, tá? Ele é o meu referencial. Esse aqui é o João. O João é o nosso referencial, ele é o ponto zero. Aqui a gente tem um carro. Se a gente definir que o João é o ponto zero, a gente pode dizer que entre o João e a frente do carro, a gente tem uma distância D. Então, o carro, a gente pode definir que ele está na posição D. Por quê? Porque a gente diz que ele está na posição D porque a gente tem uma referência, a gente tem um ponto inicial. O ponto inicial, nossa referência. Por isso a gente tem uma distância D, então a gente pode definir então que o carro está na posição D. Isso só é possível porque a gente tem uma referência. Se esse carro que a gente tem aqui, ele estiver se movendo para essa direção, ele vai estar se deslocando. E vamos supor então que ele está se movendo e depois de um determinado tempo T, ele se moveu tanto que o João aqui, que está na referência zero, ele continua na mesma posição, ele está parado e o carro se moveu, só que agora o carro ele está mais longe. Agora a gente pode dizer que o carro não está mais na distância D, ele agora está na distância 2D. Então a distância entre o meu querido amigo João e o carro agora não é mais de D, agora é de 2D e o carro continua se movendo. Mas a gente só pode dizer que ele tem essa distância, que ele está nessa posição, porque a gente tem um referencial. E a gente também só pode dizer que esse carro se moveu porque a gente sabe que o João, que
que é o nosso referencial, está parado e ele ficou na mesma posição. Eu tenho essa referência da posição do João. Eu só sei que esse carro se moveu porque a minha referência, que é o João, que está parado, não se moveu. Então o referencial nada mais é do que isso, algo que a gente tem como referência para definir se algo se moveu ou não se moveu, se algo está se movendo ou não está se movendo, se ele está parado, se ele está se movendo. Então basicamente isso, este é o nosso referencial. Então, na física, no estudo da física, a gente sempre vai estar utilizando o referencial, não apenas na física, na matemática muitas vezes a gente também utiliza o referencial. Por exemplo, o plano cartesiano. O plano cartesiano também é um referencial. Então, tanto na física quanto na matemática, a gente utiliza do referencial. Como a gente está estudando os movimentos, é muito importante a gente também entender o que é um deslocamento, como que acontece um deslocamento. Então, vamos lá. Quando um móvel sai de um ponto inicial e se move até um ponto final, falamos que ele teve um deslocamento, ou também denominado como variação no espaço. Então, se eu tenho um móvel, vamos dizer que essa caixa aqui é o nosso móvel, e ele está numa posição inicial SI, tá? Esse I aqui vem de inicial, ele está nessa posição inicial, e depois de um tempo, a gente fala aqui que depois de um tempo, esse meu móvel ele não está mais na posição inicial, e sim está na posição final, ele se moveu, porque a gente sabe qual que é a posição final e a gente sabe onde que ele está, a gente pode definir que ele teve um deslocamento. Então, esse cara aqui, esse SI e esse SF vão ser basicamente o meu deslocamento, tá? Isso aqui vai ser o deslocamento do meu móvel. E o que a gente define? Como que a gente chama isso aqui? A gente chama isso de ΔS. Então, sempre que a gente tiver algum delta, tanto na matemática como na física, a gente está falando de variação. Nesse caso, é uma variação no espaço, é um deslocamento. Então, meu ΔS nada mais é que o deslocamento que esse meu móvel aqui, tá? Que esse meu móvel teve. O ΔS foi o quanto que ele andou, o quanto que ele se deslocou. E a gente também pode definir esse ΔS, essa variação do deslocamento, por meio de uma equação, onde o ΔS nada mais é que a posição final menos a posição inicial. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, voltando aqui para o caso do João e do carro, se eu tenho aqui o meu D, que era a posição inicial dele, e o meu 2D, eu sei que o deslocamento vai ser igual à posição final, que é 2D, menos a posição inicial, que é D. Então, 2D menos D é D. O deslocamento do carro foi de D. Então, basicamente isso, o deslocamento é o quanto que um móvel se deslocou, o quanto que ele andou. Este é o deslocamento de um móvel. Também é aí uma definição muito importante da física. Essa equação aqui a gente vai estar utilizando por longo de toda a cinemática. Então é muito importante entender que quando a gente tem um delta, a gente está falando de SF menos SI, no caso de ΔS. Se for, por exemplo, aí um ΔT, seria TF menos TI, mas o delta é sempre variação, então lembre-se bem disso, delta é variação. Outra questão aí muito importante que a gente tem aí nos princípios básicos da cinemática é a velocidade escalar média, que também é algo que vamos estar utilizando muito mesmo aí ao longo de todo o nosso estudo da cinemática. Vamos voltar aqui para o nosso bloco, o nosso móvel, chamar ele aqui de M, e M aqui também. Se a gente observar aqui, ele tem um SI, novamente ele está numa posição inicial. E depois de um determinado tempo T, ele foi aí para uma posição SF. Então eu tenho aqui o meu móvel, que estava na posição SI, e ele foi para a posição SF. Se eu observar, ele teve um deslocamento ΔS, ou seja, ele variou a sua distância, ele teve uma variação no deslocamento, ele teve uma variação da posição. O que isso quer dizer? Que ele saiu da posição inicial, foi até a posição final e ele se deslocou. Lembrando que ΔS é igual a SF, posição final, menos a posição inicial, beleza? Mas o que a gente quer saber aqui? A gente quer saber velocidade.
Pensa comigo, se esse cara saiu da posição inicial e foi para a posição final, ele teve uma velocidade nesse deslocamento, certo? Ele teve que ter uma velocidade. Se ele está andando, ele está com uma velocidade. Essa velocidade pode ser rápida, assim como pode ser devagar, mas teve uma velocidade. E é muito importante a gente saber como que calcula essa velocidade, porque na cinemática a velocidade aí é dos conceitos, um dos termos mais importantes. Então, como que a gente calcula aí a velocidade escalar média? A velocidade escalar média nada mais vai ser do que a velocidade é igual à distância que ele variou, ou seja, esse deslocamento que ele teve, dividido pelo tempo. Então, se eu tiver a distância que ele se locomoveu e eu tiver o tempo, eu consigo calcular a velocidade escalar média. O tempo nada mais é o que o tempo que ele levou para sair da posição inicial para ir até a posição final. Essa é a velocidade escalar média. Lembrando também que velocidade geralmente é dado em metros por segundo ou quilômetros por hora. Tempo geralmente é dado em segundos ou hora e no caso do deslocamento, geralmente é dado em metro ou quilômetro, certo? Então é basicamente isso aí da velocidade escalar média. Sempre vai ser velocidade escalar média igual à variação da distância, a variação do deslocamento sobre o tempo, beleza? Então esses aí são os conceitos básicos que a gente vai estar utilizando aí muito ao longo das aulas da cinemática. Se você tiver aí alguma dúvida sobre esses conceitos básicos, se você quer ver algum conteúdo específico, quer que eu resolva algum exercício específico, deixe nos comentários que com certeza eu estarei trazendo aqui para o canal o mais breve possível. Se você ficou com uma dúvida, também não deixe de me perguntar. Pergunta aí nos comentários, pergunta no Instagram, se torna membro lá no Ensino de Potência, pergunta para mim no WhatsApp que eu vou estar respondendo aí todo mundo, ajudando no que for possível. Então é isso, se tiver pergunta, se quiser de ajuda, pode entrar em contato comigo. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma aula. É muito importante, tenho certeza que esses conteúdos aí pro Enem, pros vestibulares vão ser muito importantes para você. E também deixa aquele like pro vídeo, para assim o canal ter mais destaque no YouTube, aparecer lá no topo das pesquisas e mais pessoas poderem conhecer o canal. E também compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo é muito importante para eles. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.